Já estou aqui vestido, vou arregaçar minhas manguinhas e agora vamos começar a cozinhar. Nossa primeira preparação de hoje vai ser um pão de abóbora. Quero mostrar para vocês aqui, ó, vou até pegar ele. Esse aqui nós assamos anteriormente, tá? Então eu só vou abrir esse aqui. Ele está um pouquinho quente no meio ainda, gente, não está extremamente quente. Mas a ideia dele é o seguinte, é porque ele é recheado no meio, tá? E nesse recheio, o que nós temos aqui, ó? Nós temos mussarela, que é essa mussarelinha que vocês estão vendo aqui, ó, olha que beleza. E temos também azeitona. Ele fica bem cremoso, fica gostoso. Então, dentro de cada pedacinho de pão, você vai conseguir localizar uma mussarela cremosa com um pouquinho de azeitona que vai deixar esse pão ainda mais especial. Fora a praticidade de você ir destacando, né? Cada gominho de pão ali, comendo à vontade. Para fazer esse pão, Moniquinha, a gente tem essa abóbora aqui que é conhecida como cabotiá. É a pequenininha. Ela é pequenininha e normalmente ela tem essa casca mais dura e bem esverdeada. Pode. Nossa, é duro mesmo. Não, mas duro mesmo. Como é que você abre essa é a ideia isso? dela. Então, a gente abre ela porque nós vamos assá-la inicialmente. Então você não precisa, além, obviamente, de limpar bem essa casca, de higienizar bem a sua abóbora, a gente vai assá-la diretamente no forno desse jeito aqui, até ela ficar macia. E dá pra ser outra abóbora ou tem que ser só essa? Normalmente a gente utiliza essa, Moniquinha, porque é uma abóbora que ela é mais seca, né? As outras abóboras, elas são mais indicadas para doce, porque tem mais água na composição delas. Essa aqui já é uma abóbora mais feita para purê, ela é mais seca. Então, quando você assa essa abóbora, olha como é que ela já fica bem mais macia. Essa aqui, inclusive, está fatiada no meio para ter uma visualização. Bate na casca dela aqui, ó. Ah, outra coisa. Tá macia, já está macia. Gostosa. Inclusive, essa casca, para quem for fazer um purê, quem for fazer uma abóbora puxadinha na manteiga, a casca também se consome, tá? Gosto bastante do sabor da casca. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos retirar a parte dessa semente, né? Retira aqui, raspa, agora tá bem fácil, ela solta aqui com o dedo, olha só a facilidade, né? Então você vai retirar toda essa casca aqui, a casca quer dizer, as sementes e esse miolo da polpa, e depois a gente vai separar uma boa quantidade, como nós temos separados aqui nesse copo, tá? Do purezinho que você vai amassar simplesmente com a colher, que fica bem macio. Por que eu não cozinhei essa abóbora? Para não trazer mais água para ela. Quanto mais água nela, maior a quantidade de farinha que eu teria que agregar. Então, ela nunca chegar naquele tom laranjinha gostoso, como vocês estão vendo no pão, que fica com uma cor de abóbora mesmo. Isso devido à abóbora ser assada, tá? E a massa também podia ficar mais pesada, né? Por conta da farinha? Podia ficar mais pesada, justamente. Então, quanto mais aguada tiver a sua abóbora, por isso que eu utilizo a cabotiá, que é uma abóbora mais seca, mais fofinho fica o seu pão, mais levinho, mais ele desmancha na sua boca, tá? Então, a escolha da abóbora é essencial para essa receita, então gostaria de passar isso para vocês. Muito bem, gente, para começar a nossa receita, eu sempre começo fazendo a mistura do fermento, da água e do açúcar, que vai potencializar o crescimento desse fermento, tá? Hoje, estou mostrando um outro tipo de fermento para vocês. É o fermento biológico, porém é o fresco. Ele está em tabletinho. O fermento biológico fresco, ele necessita colocar uma quantidade um pouco maior do que o fermento biológico seco. Ele é menos potente do que o fermento biológico seco. Então, a quantidade que nós vamos colocar aqui é um tablete, tá? Ele é superior a 10 gramas, que seria a quantidade do seco que nós colocaríamos aqui. Então, você coloca aqui um tabletinho de fermento e eu vou colocar também uma água morna. A água não pode ser quente, sempre aviso, porque uma água muito quente, recém-fervida, vai desativar o seu fermento, você vai perder a eficiência dele de crescimento. E também vou colocar 2 colheres de sopa de açúcar. Então, um tablete de fermento biológico fresco, meia xícara de água morna e 2 colheres de sopa de açúcar. Vamos misturar bem aqui esse fermento agora e diluí-lo junto com o açúcar e a água morna. Esse processo aqui não tem segredo nenhum. A única coisa que você precisa aqui é paciência para dissolver tudo. E na sequência, esperar esse fermento ativar um pouco. Com a água morna, ele ativa mais rápido. A temperatura, né, que faz o fermento ativar. E qual que é o alimento dele? É o açúcar. Então, quando você eleva a temperatura do fermento da maneira correta, ele vai ativar
e o que vai ser o alimento dele será o açúcar, que vai deixá-lo mais forte, tá? Então a quantidade de fermento é menor devido a gente colocar o açúcar aqui que serve de alimento para ele. Bom, eu tenho aqui essa mistura que eu fiz já no início do processo de fermentação. Eu gostaria de mostrar aqui para vocês, Ricardinho, puxa aqui. Olha só, esse aqui foi o que eu acabei de fazer e esse aqui que eu coloquei logo no início do programa, ou seja, há aproximadamente 10, 15 minutinhos atrás, você vê que ele já começa a formar umas bolinhas. Isso aqui já é o fermento ativando, já é ele, né? Ele está começando a ficar vivo aqui. Então agora, ó, vou só diluí-lo de vez, subiu toda essa espuma, que é o que a gente quer, e a gente está pronto para iniciar o processo na batedeira, tá? Antes disso, quero aqui passar a quantidade de farinha para vocês. A gente vai colocar 450 gramas de farinha de trigo para essa receita. Gosto sempre de agregar o início dessa farinha de trigo fora da batedeira para não fazer sujeira. Então eu vou colocando aqui uma quantidadezinha pequena, vou misturando para que a gente não faça uma sujeira quando resolva iniciar o processo de bater ali, tá? Ó, uma vez que você tem o seu líquido já mais maçudo, a gente vai acrescentar a manteiga. Manteiga eu tô colocando aqui, ó, uma quantidade exata que eu tô vendo para vocês é de 1 colher de sopa. Então, 1 colher de sopa é o equivalente a uns 2 cubinhos desse aqui. Joia. Ó, então eu vou continuar misturando. E agora, gente, vamos acabar de acrescentar essa farinha batendo na batedeira, tá? Por que eu utilizo a batedeira? Simplesmente pela facilidade na hora da sova. A batedeira, ela sova muito mais rápido do que uma mão. Então a mecânica dela é muito melhor pra gente. Então vou levar aqui pra batedeira. Ó, e vamos começar a acrescentar a farinha. No início você vai falar, meu Deus, essa massa ficou seca rápido. Sim, vai ficar seca porque a gente ainda não acrescentou a abóbora. A abóbora tem bastante umidade, então a gente coloca ela um pouco mais no final, só para acertar a quantidade de farinha e de umidade que a gente vai querer na nossa massa, tá? Bom, estamos de volta com Aqui na Band. Nós entramos aí em intervalo no momento em que eu estava batendo a massa do nosso pão de abóbora. Você que perdeu essa massa, a receita, você que está chegando agora, não se preocupe, toda essa receita ela será compartilhada no YouTube, inclusive se você quiser nos assistir por YouTube, nós também estamos ao vivo no YouTube e depois, caso você não acesse o YouTube, você ainda tem uma outra oportunidade de pegar essa receita, que é no nosso Instagram do Aqui na Band, tá, gente? Olha só, finalizei de bater, ela ficou aqui mais ou menos uns 10 minutinhos batendo no gancho, tá? Esse batedor especial de batedeira para pães, para massas. Então olha só como que fica essa massa, gente. Fica maravilhosa, tá? Você vê que ela não fica secona, mas ao mesmo tempo também não fica extremamente úmida. Agora que a gente bateu bem, já desenvolveu o glúten, fez a sova dela, eu vou levá-la para descansar num bowl como esse, ou numa tigela, ou numa assadeira, no que você tiver, untado com azeite. Pode untar com óleo? Pode também. Esse azeite aqui, ele tá tão cheiroso, gente. Eu fiz esse azeite, se eu não me engano, foi semana passada. E eu coloquei aqui alecrim, tomilho, coloquei aqui uns dentinhos de alho. Então, no momento que eu utilizo esse azeite, eu já consigo sentir o aroma todo saindo daqui. Isso, obviamente, vai contribuir também com o sabor do nosso pão de abóbora, tá? Olha a massa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Ela fica molinha mesmo, tá, gente? Não tenha medo. É isso aqui que você precisa. Ela é elástica, mais molinha, que é o jeito que a gente quer. Vamos levar aqui para esse bowl, coberto com azeite. Vou passar um pouquinho de azeite em cima da massa também. Espalhar bem. E agora vou cobrir e levar para a geladeira. Bom, qual que é a melhor maneira de fazer um pão? Isso eu gosto muito de dizer sempre para vocês. Primeiro ingrediente de fazer pão é paciência. Você precisa ter paciência. O pão, ele precisa fermentar. Não tem essa história de você deixar o pão fermentando ali 20 minutos, 30 minutos, já colocar no forno e você achar que vai sair uma bela receita. Então, se você tiver a paciência de manter esse pão fermentando do dia para a noite, da noite para o dia, umas 12 horas na geladeira, ótimo.
Porque aqui é uma fermentação com temperatura controlada, o seu fermento ele vai desenvolver devagar e você vai ter um pão mais macio, um pão mais elástico, um pão mais gostoso. Caso você tenha pressa, o que você faz? Você já tira essa massa dali, deixa ali 1 hora na geladeira, tirou a massa de lá e deixa sofrer a primeira fermentação do lado de fora. Então ela vai passar 1 hora numa fermentação controlada, que é na geladeira, depois ela vai fermentar novamente em temperatura ambiente. E ela vai ficar com essa textura aqui, ó. Olha a textura que fica. Vira um véuzinho. Olha isso, né? Uma massa extremamente macia, uma massa que eu poderia até dizer que ela beira o estado líquido, só que ela não gruda. Então isso aqui é o resultado de uma boa fermentação, que foi bem feita, né? Daqui eu vou fazer bolinhas de 30 gramas. Deixa eu ver se eu tô bom aqui. 47, foi quase 50 isso aqui. Deixa eu ver. Beleza, ó, bolinhas de 30 gramas. Faço na mão. Se precisar agora, bote um pouquinho de azeite ou óleo na mão, tá? Não utilize a farinha de trigo. E vou abrir essa bolinha como se fosse um disquinho mais fino. Aqui dentro desse disco eu vou rechear com mussarela e um pouquinho de azeitona. Vamos fechar bem, ó. Então você tem aqui uma massa de pão de abóbora extremamente sutil, delicada, que já foi fermentada, temperatura controlada, um pouco na geladeira. Depois ela foi fermentada, também na temperatura ambiente. E agora ela está sofrendo aqui o final da fermentação, vai ser dentro da forma, tá, gente? Então, ó, 30 gramas, vem, abre, vou ensinar novamente, faz uma bolinha, abre bem essa bolinha na mão, na palma da mão mesmo, para você ter uma massinha mais fina. E daqui, ó, você vê que ela não gruda mesmo, tá? Se tiver uma luva agora, melhor ainda. Coloca um pedacinho de mussarela, coloca 2 pedacinhos de azeitona, que já foram picadas, sem caroço, por favor, não queremos quebrar o dente de ninguém. E por fim, você faz o fechamento dessa massa e coloca ela uma do lado da outra, gente. Lembrando aqui que eu vou fechar toda essa forma com as bolinhas, tá? Recheando sempre com mussarela, recheando sempre com essa massa maravilhosa. Vou terminar esse processo aqui e antes a gente tem um recadinho para vocês. A vida não pode parar mesmo e nem eu parei aqui agora fazendo, né, as nossas bolinhas de pão de abóbora. Você que está chegando agora, estou ensinando vocês a fazer um pão de abóbora recheado com mussarela e azeitonas, gente. Ah, não gosto de azeitona, chefe, porque mussarela eu duvido, né? Todo mundo gosta de um queijinho, né? Então, assim, não bota azeitona, não tem problema. É que eu acho que o salgadinho da azeitona nessa receita fica maravilhoso. Então, ó, eu tô fazendo aqui essas bolinhas e recheando e depois eu vou levar lá pra forma, tá? Vou colocar lá na forma e daí, quem estava acompanhando antes, já viu que a nossa massa passou pela primeira fermentação, né, na geladeira, e depois ela passou na temperatura ambiente e ficou bem levinha, bem gostosa depois dessa primeira fermentação. E por fim, ela vai passar agora pela segunda fermentação. Ó, deixa eu colocar ela aqui. A minha forminha ela tá untada com manteiga, tá, gente? Então, para não grudar, importante, foi uma informação que eu não passei, estou passando agora. Então, ela vai passar aqui pela segunda fermentação dentro da forma e vai atingir esse aspecto. Olha como é que ela começa e olha como ela vai terminar. Começa lá embaixo, né? E depois você tem, né, o seu pão já bem fermentado. Você que não quiser assar ele na hora, você pode fazer o quê? Rechear do jeito que eu estou fazendo, colocando a mussarela, colocando a azeitona, levando para a forma e por fim você pode levar isso para a geladeira novamente. Ah, não quero assar agora. Ou seja, tem que sair de casa, surgiu aí uma emergência, tenho que ir buscar meu filho no colégio, o que não é o caso atualmente. Mas enfim, surgiu uma emergência, você pode voltar com o seu pãozinho, as suas bolinhas recheadas para a geladeira e mantê-la lá até o momento que você for assar. Sugiro que não fique por mais de 24 horas, porque senão você vai perder toda a atividade do fermento. Ele começa assim, meio separadinho mesmo, ó. E por fim, ele termina desse jeito aqui, bem fermentado, bonito. E nesse momento, sim, ele estará pronto para ir ao forno.
Mas antes de ir ao forno, aquela dica que eu sempre gosto de passar para vocês, que é uma geminha, né, pincelada por cima. A gema, se for caipira, então, ela vai agregar uma cor linda no seu pãozinho de abóbora, vai ficar com aquele douradinho gostoso. Cuidado também agora nesse momento que você estiver espalhando para não furar o ar da sua bolinha, que ela está bem fermentada. Se você por acaso bater muito forte nela, ela vai perder essa aeração e o seu pão não vai ficar do jeito que deveria, bonito, com um formato bacana. O fermento ele não vai agir novamente. Ele age essas 2 vezes e pronto. Agora ele vai para o forno, que vai terminar de crescer um pouco mais lá e também terminar de assar. Pode falar, gente? Olha só a apresentação desse pão, que coisa linda que fica, né? Ele fica maravilhoso, você está dando um toque diferente para um pão, não um simples pão que você joga lá numa forma qualquer e acha que está legal. Aqui você está recheando ele com mussarela, você está colocando azeitona dentro, está tendo todo o cuidado com a fermentação para agregar num produto como esse aqui, que a gente tem ele assado. Vou destacar um aqui para vocês de novo, só para vocês sentirem, tá? Ó, olha só como é que ele vai soltando os véuzinhos dele, ó como é que ele destaca com facilidade, né? Então, antes de eu comer esse pãozinho aqui, vamos passar lá na nossa redação de jornalismo para saber as últimas notícias do Brasil e do mundo com Maiara Bastianello.